Estamos com mais um episódio começando aqui na Vinha FM do Escola da Graça Cast, para você que já aprendeu o caminho. Quarta-feira, logo após a Companhia da Palavra, estamos com o nosso pastor Aloísio para falarmos daquilo que está transformando o mundo, o Evangelho da Graça. Nosso pastor Aloísio, que vem sempre acompanhado de pastores, homens de Deus também, que o ajudam aqui na colocação de cada ponto, e você que manda a sua mensagem e participa conosco de cada uma das perguntas aqui. Então, antes de iniciar o programa, dizendo para você os canais de acesso, me permitam cumprimentar o nosso pastor que já está aqui para esse momento de desfrute e compartilhado da palavra. Pastor Aloísio, uma ótima tarde, pastor. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar, porque esse vídeo vai continuar aí na internet, Deus sabe por quanto tempo. Então, já cumprimento você de antemão, sinta-se cumprimentado. É uma alegria muito grande estar aqui para termos esse momento de comunhão e de compartilhamento. Aleluia, pastor. Uma coisa boa de dizer aqui é que o Escola da Graça está respondendo as perguntas mais complexas e as mais simples também. Não precisa ter vergonha de perguntar, né, pastor? Não. Toda pergunta é válida. Eu não tenho esse problema. Se é uma dúvida, você deve colocá-la. O problema é que, na verdade, as dúvidas se repetem, né? Então, as pessoas pensam assim que são muito originais, né? Mas a dúvida que você tem, outros já tiveram. Verdade. O que é bom também, porque tá significa certo, que alguém já procurou a resposta. Só que a gente tomou cuidado de filtrar aquela da tatuagem, pastor, porque toda vez o pessoal pergunta é essa, né? Mas vale a pena, né? Você tem gente nova chegando. Então, eu sempre aproveito essas perguntas do pode, não pode, bebe, não bebe, toca, não toca. Não é o que Paulo diz lá em Colossenses. Isso não define o Evangelho. Então, todas as vezes que alguém me pergunta essa coisa do pode e não pode, eu sempre deixo por conta da pessoa mesmo responder. Por quê? Porque se eu dou para ela um mandamento, uma norma, aí eu estou negando o que eu mesmo prego. Eu estou contradizendo o que eu mesmo ensino. Então, ela precisa de perceber pelo Espírito as coisas, não é? Então, se o Espírito Santo diz que está tudo bem para você mutilar o seu corpo, ou tatuar-se, ou algo assim, não é isso que vai te recomendar diante de Deus. Então, na velha aliança, você nem podia tocar em alguém impuro. Né? Você não podia depois ter comunhão com Deus, adorar a Deus. Então, na nova aliança, não são essas coisas mais que nos recomendam, né? Então, não é mais o tamanho do seu cabelo, tanto para homem quanto para mulher, não é mais o tipo de roupa, não é mais se a sua pele está pintada, maquiada ou algo assim, se tem barba ou não. Não são essas coisas que nos recomendam. Jesus disse, não é coisa exterior, mas é tudo interior, que procede de dentro. Aleluia. Tá vendo aí, ouvinte? A gente mal começou a Escola da Graça e já tá fluindo vida aqui. Pastor Naor Pedrosa, nosso pastor, que inclusive vai pregar já aqui também na rádio. Seja bem-vindo, pastor Naor. Amém. Obrigado, pastor Guilherme, pastor Aloísio, pastor Rigonato. Uma alegria estar aqui com vocês e você, ouvinte, especialmente, porque é para você que a gente participa desse programa. Sempre uma grande alegria compartilhar do Evangelho, porque ele edifica a sua fé e o justo viverá pela fé. Então, cuide da sua fé, porque dela depende a sua vida diante de Deus, né? Muito importante a sua saúde espiritual, para que quando as lutas vêm, você está em condição de ver, enxergar a vitória do Senhor e guardar a sua paz e o seu descanso nele, que é a coisa mais importante. E esse é o nosso desejo, nosso encargo, te ajudar nisso aqui no podcast da Graça com o pastor Aloísio. Aleluia! Edifique a sua fé, então, ficando conosco e mandando sua mensagem lá pelo escoladagraça.com e também acesse o Instagram do pastor Aloísio aí para você enviar lá no inbox, no direct box do pastor, @Aloísio A. Silva. Fechando o time de hoje do Escola da Graça Cast, pastor Luiz Rigonato, pastor Tira Dúvidas da Vinha FM. A paz, pastor Rigonato. Paz, Guilherme Rigonato. Uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui, como você já percebeu, é um lugar de sabedoria abundante e redundante. O pastor Aloísio, ao calor de cada provocação, ele flui em muita sabedoria. E é um privilégio também estar aqui ao lado do pastor Naor, que é um daqueles que mais absorve a sabedoria do pastor Aloísio. Alegria estar aqui.
Inclusive, eu estou percebendo, né, que durante uma campanha de jejum que nós participamos da presença, os irmãos eles estão transbordando. Eu quero perguntar para o pastor Luiz por que nós invertemos, pastor, a sequência do culto? Porque nós geralmente louvávamos primeiro e depois vinha a palavra. Mas eu percebi que algo aconteceu no último jejum da nossa igreja, pastor. Olha, eu mudei a sequência da nossa liturgia. Por quê? Porque eu percebo que as pessoas têm mais fé depois de ouvir a palavra. Depois de receber a palavra, o coração fica mais aquecido, ela tem mais sensibilidade, então ela ora com muito maior intensidade, com muito maior fé. E de fato isso tem acontecido, né? Isso tem acontecido. Por que tradicionalmente as igrejas colocam o louvor primeiro? Porque elas entendem, de maneira geral, que o louvor prepara as pessoas para receber a palavra. Não é verdade? Mas o inverso também é verdadeiro. A palavra pode estimular você ao louvor. Aleluia. Agora, é possível também ter um louvor que não inspira coisa nenhuma? Pois é. É possível. Como é possível também ter uma palavra que o cara transformou pão em pedra, né? Ninguém consegue mastigar. Então essas coisas acontecem, mas se temos uma palavra viva, uma palavra baseada no Evangelho, baseada em Cristo, ela vai gerar nos irmãos maior disposição para orar. Parece que o segredo continua o mesmo, né, pastor? É a vida, né? Tem que ter a vida fluindo, né? Vida fluindo. Não é uma questão de regra, não é uma questão de regra. Mas vamos ser francos, se você olha o nosso culto, a gente começa, como é que a gente começa? A gente faz uma oração, depois tem o louvor, aí depois tem oferta, depois tem Videira News, né? Tem avisos, aí às vezes tem consagração de filho, aí você vai ter a palavra. Na hora que chega a hora de eu pregar, aconteceu um monte de coisa. Se tinha alguma coisa ali feita para preparar a minha pregação, já acabou, já foi embora há muito tempo. Então quando eu começo a pregar, normalmente eu começo do zero. Eu tenho que levantar o ânimo dos irmãos, quebrar o gelo e fazer tudo que eu tenho que fazer mesmo, né? Eu não reclamo disso. Mas nesse jejum, nesse sentido, eu achei ótimo. Glória a Deus. Você fala, mas também pegar o povo assim, frio, né? Sem nada, nem cantou uma canção, nada. A palavra tem esse poder. Tem. Por incrível provou que tem, né, pastor? Na prática. Tem provado. Realmente é poderoso. Eu não me esqueço de uma vez que o pastor Luiz disse de jovens, não sei se na Colômbia, no Chile, onde o louvor, ele começava com as músicas de adoração e finalizava com as músicas de celebração. Exatamente. Isso era... Bom, já tem muitos anos isso, né? Isso foi lá em Bogotá, na Colômbia. A gente foi conhecer lá o trabalho do César Castellanos na época, e eu percebi que eles tinham uma percepção inversa do que tradicionalmente aqui no Brasil a gente entende, né? Então aqui no Brasil a gente entende que a gente começa com as músicas de alegria, de celebração, músicas mais ritmadas, e daí no final nós temos então músicas mais de adoração, contemplativas. O que é bom, não tem nada de errado nisso, mas lá é o inverso. É o inverso. E é muito forte. Por quê? Porque você termina o louvor com uma postura assim, muito mais, que eu vou dizer, ousada, né? E aí o pastor começa a pregar com muito mais intensidade, porque o ambiente está muito para cima. Porque às vezes o que muitos chamam de adoração é só uma melancolia e colocar o povo para baixo, né, e cantar canções que às vezes a pessoa fica ali, como é que eu vou dizer, passiva, não é? Então isso acaba dificultando a palavra. Sim. Mas muitos acreditam que o Espírito de Deus só age desse jeito, né? Não consegue pensar que o Espírito de Deus age na alegria. E estamos vivendo um momento assim também hoje. Hoje muitas igrejas não têm cânticos de celebração, porque a ideia é que isso talvez seja carnal, né? Superficial. Não. Jesus foi ungido com alegria, com óleo de alegria, mais do que todos os irmãos, mais do que todos os companheiros. Aleluia. Então Jesus era alegre, tinha óleo de alegria sobre ele. E nós também temos que ter. Então nossos cultos têm que ter celebração. E você sempre coloca a importância da gente orar pela reunião, porque o Espírito Santo também, ele nos guia em cada reunião, tem uma direção, o rio flui para direções diferentes. Às vezes naquele dia a gente vai
ter uma linha onde Deus vai mover eles numa batalha espiritual, ou então vai ser uma coisa mais que vai fluir mais na alegria, ou, não sei, direções distintas. A gente não pode, como você acabou de falar agora há pouco, colocar uma coisa pronta, né, pastor? Existe sim uma estrutura que a gente segue, mas quem preparar isso em oração, eu acho que essa direção é muito poderosa, né? Pastor, assim, a unção de cada reunião, ela é sempre um desafio novo, né, pastor? Assim, a gente maná, né? fazer aquele momento, né, ele acontecer, vir a glória, a gente sentir o peso da glória de Deus. O importante é não ser carnal. Uma coisa muito ruim é a carne. Natural. O que é carne? As pessoas, quando a gente pensa em carne, pensa em pecado, somente né? Jovem, né? Ele já pensa em sexo. Carne na cabeça dele é sexo, tadinho. Agora, não é porque que a sua mente é suja que a Bíblia tem que seguir o seu padrão. Então, a Bíblia, quando fala de carne, não está falando de sexo. Sexo pecaminoso, obviamente, sim uma das obras que vai manifestar da carne. Ou seja, a carne gera isso. Mas o que é a carne? A carne é a força do homem. É o braço do homem. É o homem fazendo. Entendeu? Então, essa coisa de eu vou orar e vou empurrar. Pensamento natural, né? Forçar para ter alguma coisa na reunião. Forçar para os irmãos sentirem alguma coisa. Isso é carne. Em muitos lugares existe uma forçação para a pessoa chorar. Então, as histórias, tudo, forçando, muito na alma. Os apelos são muito assim... emocionais. Por quê? Porque é o esforço do homem. Isso é carne. Isso é muito ruim. Tem de todo, em todas as linhas, né? Tanto tradicional quanto pentecostal, a carne não tem preconceito. A carne está em tudo. Pastor, e hoje tem até essa questão dos cultos sensoriais, né? Tem que ter uma parte, para cada parte, uma experiência de ver, de ouvir, de sentir, até balinha, né? Porque tem que ter até isso, que tá tudo casado, o cheiro, perfume que tá no prédio. Como diz o outro, são coisas que em si mesmo não são nada. São naturais, isso é carne, né, pastor? É carne, é tudo natural. Essa é outra expressão que a gente usa para carne, é natural. Tudo que não é do espírito. As coisas do espírito, elas às vezes demoram mais a aparecer. Mas quando aparecem, são permanentes. Agora, o carnal, ele consegue no braço dele fazer acontecer coisas rapidamente. Até chorar. Qualquer coisa. Ele consegue encher um auditório, consegue levantar fundos, consegue fazer qualquer coisa rapidamente. Mas depois é fogo de palha. Não permanece. Apaga rápido. Você só conhece a realidade de uma obra no decorrer do tempo. Porque aquilo que é carne, ele chega, aquele estardalhaço, fogos de artifício. Cometa. Mas daqui a pouco desaparece, não tem mais nada. Tudo que é da carne é assim. Mas as coisas do espírito, às vezes, demoram um pouco para aparecer. Não é? E alguém me mandou uma pergunta, pastor Guilherme, a respeito de um irmão na célula que dizia que tinha um chamado para evangelista. Mas ele não manifestava, segundo esse irmão, né? Ele não manifesta uma habilidade. Ele, na verdade, é tímido. Ela perguntou: Deus pode chamar um tímido para ser evangelista? Eu gostei disso. Porque realmente é um negócio chato, né? Porque você tem que... se eu fosse Deus... Você tem que abordar um estranho. Se eu fosse Deus, eu só chamaria pessoas para cada área com que ela tivesse o dom. Não é verdade? Então, para mim, evangelista tem que ser tudo gente extrovertida, falante, né? Isso é minha opinião, mas eu sou carnal, né? Deus não. E aí, o que acontece? Deus, às vezes, nos chama para fazer justamente o que nós não podemos. Então, qual foi o chamado de Abraão? O chamado de Abraão foi ser pai de nações. Esse era o nome dele, né? Significado do nome dele. Pai exaltado, depois pai de nações. Mas o pai de nações não podia ter filho. Mistério. Quer dizer, como é que Deus chama alguém do nada assim? Alguém para ser pai de nações e a mulher dele é estéril. Meu Deus. Por que Deus faz isso? Então, Deus também chama tímidos para ser evangelista, mestre. Né? Deus, às vezes, faz isso para quê?
para que você não confie na sua carne. Então, se você é um desses, sinta-se privilegiado. Glorice no Senhor, né? A sua fraqueza é a chance de Deus te usar. Aleluia. Deixa eu colocar aqui uma pergunta de uma ouvinte. Ela participou, inclusive, dizendo sobre ser natural ou não. Só que ela não disse dessa forma. Ela disse o seguinte: Pastora Luiz, eu não consigo perdoar sem sentir que estou reafirmando atitudes erradas do meu marido. Eu penso que ele acaba entendendo que porque foi perdoado pode fazer sempre errado. Eu devo perdoar imediatamente qualquer situação, pastor? Olha aí a carne. Sim, você deve perdoar o mais rápido possível. Não demore. Essa coisa do perdão é coisa séria. Isso é igual um veneno. Seja rápido para tirar de você aquilo ali. Agora, é preciso também explicar alguns detalhes que, às vezes, nesse ambiente almático e religioso, é ensinado. Então, o primeiro equívoco é que eu perdoei, então eu tenho que restaurar o outro à posição original. Vocês já ouviram isso? Já. Isso é muito ensinado. Mas isso é um troço tão absurdo que eu não sei por que as pessoas ensinam isso. Entende? Quer dizer, agora imagina, você tem um tesoureiro, ele roubou. Você deve perdoá-lo? Deve. Sim. Mas ele deve continuar como tesoureiro? Não. Claro que não. Você tirou ele da tesouraria, significa que você não perdoou. Não, perdoei, está perdoado. Mas a confiança é outra história. É outra história, eu não confio mais. Eu acho que ele vai roubar de novo. Aí eu vou deixar ele roubar de novo? Não, não vou deixar. Entendeu? Isso é tolice. Então, agora eu estou te dando um exemplo assim para você compreender, mas você pode aplicar isso em todas as áreas, inclusive no casamento. Claro. Dependendo do nível de traição, como é que você confia depois? É muito difícil, não é? Mas perdoar sempre. Perdoar sempre. Aí a outra questão. Se eu perdoo sempre, eu não estou virando um capacho? Quer dizer, o outro pode pisar em mim o quanto quiser? Então, isso também é outra coisa que é ensinada, que é um equívoco. Né? Perdoar não significa que eu vou permitir que o outro abuse de mim. Um marido violento, então, agredindo a eu mulher. tenho que aprender a colocar limites. Olha, eu estou perdoando você desse comportamento, não quer dizer que eu não aceito. Não tolero. O contrário disso é ser capacho, né, pastor? Aí não é o Espírito de Cristo. Não é. Perdoar é a minha disposição de como adulto, alguém que entende a verdade espiritual, de sofrer o dano. Então, tudo bem, vou te perdoar. Você não me deve nada. No entanto... Até de não vingar, né, pastor? No entanto, não significa que eu devo permitir que as coisas aconteçam ao meu derredor sem a minha interferência. Então, tem um slogan antigo, né, que eu já preguei muito esse slogan, eu gosto dele, que é: não reclame do que você permite. Então, muitas coisas que acontecem na sua vida é porque você permitiu. Por que você permitiu abuso contra você, desrespeito contra você, não é, agressões contra você, palavras chulas em relação a você? Por que você permite isso? Você pode colocar limites, né? Então, quando você coloca limites, não significa que não há perdão. Não, há perdão. Mas limites devem ser colocados. É verdade. Porque eu acho que, além de que o pastor falou, né? Você não tem que fazer essa restauração. Agora, o perdão, ele inclui não vingar, porque tem gente que a maneira dele é fazer a mesma coisa com o outro, né? Mas isso também é uma carne terrível, né? Não, isso não é perdão, né? Isso é vingança. Porque tem uma coisa maligna, né? Da vingança. A vingança é maligna, com certeza. Aquela frase famosa: chumbo trocado não dói. As pessoas acham que porque o outro errou, tem o vou direito, errar na mesma proporção e tá tudo certo. É o que o pastor falou, isso o perdão muito sofre aos 4, 5 anos de idade. O perdão sofre o dano, né, pastor? Mas quando a pessoa já é adulto, você pensa que ela tem problema mental, né? Porque é um comportamento próprio de crianças de 4, 5 anos. Você dá um tapa nela, dá outra em você. Né? Mas a gente espera que adultos, principalmente adultos na fé, tenham outra atitude. Tem uma máxima que diz assim: o que você tolera, você informa aos outros como eles devem te tratar. Com certeza.
É a explicação do que não reclama daquilo que você permite, né, pastor? As pessoas se colocam como vítimas de tudo, das circunstâncias, das pessoas, ao redor. Tudo justifica, né? Mas nós temos o controle da nossa vida. Entende? Nós definimos certas coisas. Não definimos tudo. Não tem como impedir alguém de me trair, de ser desleal comigo. Não tem como impedir isso. Mas muitas outras coisas tem. Eu posso sim colocar limites contra agressões, contra violências, contra coisas desse tipo. Que é até o que ela acrescenta lá. Até quando devo tolerar o erro, mesmo a pessoa não querendo mudar? Então, até quando devo tolerar o erro? Você não deve tolerar muito tempo o erro. Se é erro, você tem que mostrar toda a sua indignação, chateação, contrariedade rapidamente. Deus não está colocando esse julgo. Pastor, porque essa é outra coisa, né, que eu acho que é importante você falar aí, é a reação que a pessoa tem, porque o marido está traindo a mulher, ela perdoou, mas tem gente que acha que ela não pode ficar indignada com aquilo, né? Virar a mesa, como diz o outro. Pois é, as pessoas acham assim que perdoar significa que aquilo não te atingiu. É aquela postura impassível. Tudo bem, tá perdoado. Eu fui traída, mas eu sirvo a Deus e não ligo para isso. Você é doente da cabeça, você é uma pessoa problemática. É ruim quando gente doente da cabeça começa a ensinar na igreja. Porque o ensino dele vai espalhando depois e as pessoas se tornam doentes junto com ela. Então, você foi traído e você não quer sofrer. Como assim? Você vai sofrer, você foi traído. Você não quer sentir raiva? Vai sentir. Você não quer quebrar uns pratos, uns copos. Isso faz parte. Entendeu? Não significa que você não vai perdoar. Você vai perdoar. Mas também não tem essa postura de que eu não sinto nada me atinge. Outra coisa que as pessoas têm dificuldade, pastor, é estabelecer a linha divisória, porque Deus abomina o divórcio, mas meu marido me trata mal. Até quando eu devo ir com ele, né? Tolerar ele aqui em casa, ou eu estar junto com ele, e aí a pessoa fica ali, digamos, debaixo de um jugo pesado. Debaixo de um jugo, sendo, uma saia justa desnecessária. Dependendo do tipo de abuso, né? Olha, a Bíblia, agressão. O Novo Testamento, de fato, não apoia o segundo casamento. Não é contra Mas o divórcio, às vezes, é necessário. Então, isso é dito claramente. Então, uma mulher, eu digo mais mulher, né? Não tem que ficar sujeita a uma vida indigna. Traições, agressões. Desrespeito completo a ela. Ela não precisa disso. É importante que ela saiba disso. Esse é o ponto, né, pastor? Deus abomina o divórcio, mas Deus também abomina a vida indigna. Abomina também o cara que vive traindo a mulher, não é? Então, Deus abomina o divórcio, mas tem coisas que Deus abomina mais do que isso. Olha aí. As pessoas às vezes pensam que é tudo igual, né? A destruição da vida outra do outro, né? Doutrina louca que existe aí no meio dos crentes, né? Que todo pecado é igual. Não existe pecadinho nem pecadão. Essa frase é famosa. Meu Deus do céu, isso é um negócio tão absurdo. Por que não usam a cabeça? Até pecado para morte. Como que não existe pecado maior? Claro que existe. Basta você olhar o Código Penal brasileiro, entendeu? Quando um pastor fala uma barbaridade dessa, isso é ruim. Por quê? Porque você coloca o pecado de uma mentira ter o mesmo nível de uma pedofilia. Pois é. Que loucura. É igual? Como que pode ser igual? Aí deixa o pedófilo bem. O pedófilo fala, tô em paz, eu sou pedófilo, mas você mente. Entendeu? Quer dizer, você coloca o cara numa posição muito boa, o marginal, né? Aquele que tem esses pecados gravíssimos. Então, assim, é claro que tem distinção, sim. Tem coisas mais graves do que outras. Ok? Agora, a gravidade também depende muito da sua percepção. Claro que tem coisas que são absolutas. Outras é uma percepção. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com quem mente para mim. Então, você sabe, eu perdoo o mentiroso. Mas para eu voltar a confiar nele, precisa do anjo Miguel vir conversar comigo. Porque eu acho que é um desrespeito muito grande a pessoa deliberadamente mentir para você. Então, isso é algo pessoal meu. Outros lidam com isso de outra forma, mas eu lido dessa maneira. Eu não tolero. Perdoo, mas não tolero.
A confiança compromete completamente. Né, Completamente. Como é que você convive com um mentiroso? A pessoa que não acha que tem diferenciação de pecado, ela vai sempre se colocar numa posição muito boa, né, pastor? Não, mas todo mundo erra. E o erro de todo mundo é igual. Isso. Ninguém tem um erro maior do que o outro. Meu Deus do céu. Eu não sei onde esse pessoal aprende essas loucuras. Desde quando, né, pastor? Se todo mundo errar, justifica o meu erro. Põe na conta, né? Exatamente. Muito bem, tem aqui uma participação nossa de um áudio aplicando a graça. O irmão está com dúvida aqui sobre essa questão de ele ouvir na internet. Muitos pregadores da internet. Vamos ver o que esse pastor da internet diz para esse irmão no áudio. Roda pra gente. Paz, pastor Aloysio. Vi um pastor da internet famoso dizendo que Jesus não morreu na cruz para termos uma vida de luxos e prazeres. O pregador famoso ainda usou a passagem que diz: quem quiser seguir-me, tome sua cruz. Pastor, a vida com Jesus deve ser de sofrimento e negar a si mesmo? Fica acusada quando tudo está bem e pensa que a qualquer momento pode voltar a dar errado. Essa é uma questão que tem que ser colocada assim, separando, né, joio do trigo. Então, é óbvio que Jesus não morreu na cruz para te dar um Rolex, para te dar um Louis Vuitton. É óbvio que ele não veio para isso. Então, qualquer pessoa que ache, como diz Paulo, que a piedade é fonte de lucro, ele tem a mente pervertida. Ele é alguém que tem a mente torta. Então, Cristo veio para quê? Para nos redimir, nos salvar, né? Para que tivéssemos perdão dos pecados e fôssemos feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Muito bem, esse é um lado. Dito isso, né? Dito isso, aí é preciso também você entender que o Senhor não ignora as nossas necessidades e desejos. Claro que estou falando de desejos santos, não de cobiça. Então, o Senhor sabe e Ele tem interesse de nos dar. E isso é graça. Entende? É Deus nos dar algo que nós não merecemos. Então, um crente, ele pode sim orar para ter um carro melhor, uma casa melhor, um trabalho com um salário melhor. Isso é um desejo legítimo da vida. É o desejo de crescer, de prosperar, não é? Deus se importa com isso? Creio que sim. Creio que Deus nos abençoa e nos dá. Mas não devemos fazer disso o centro da nossa relação com Ele. Minha relação com Deus não é baseada nisso. Mas se eu tenho necessidades, eu chego diante dele, né? Entrego. Então, qual que é o problema? Quando você diz um lado sem dizer o outro, os irmãos ficam intimidados. Então não vou nem tocar nesse tópico, não vou nem orar sobre isso, porque Deus não vai me ouvir se eu orar sobre isso ou aquilo. Não é verdade? Aí você falou de luxos e prazeres, né? Então isso também é uma coisa muito particular, que cada um entende como luxo. Não é verdade? Então, se você está lá no interior do Nordeste, o cara está lá andando ainda lá numa mula, e aí você chega num carro 0, talvez com ar-condicionado. Talvez ele ache que você agora está metido, Esbanjando. você está esbanjando. Então, na cabeça dele, isso é um luxo, entendeu? Então pode ser uma coisa relativa, com certeza. Prazeres. Então, será que eu pedi para o Senhor um casamento, eu estou atrás de prazeres? Não, estou atrás de felicidade, né? De satisfação. Então, é preciso, de fato, ensinar isso com mais cuidado. Agora, não vamos negar que tem gente que tem a mente pervertida, né? Ele vai jejuar para ganhar na loteria. Tem gente que acredita piamente que ele pode jogar nesses bets aí e Deus vai abençoá-lo. Entende? Mas que a mente dele tem um problema. Pastor, a Bíblia nunca escondeu, né, que homens de Deus como Abraão se tornaram riquíssimos, né? E era o pai da fé. Ele não estava buscando essas coisas, mas Deus o fez grande, né? Realmente. E o texto também que diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nós que éramos pobres nos tornássemos ricos. E nesse aspecto da prosperidade, uma das maldições era a pobreza e a miséria, né, pastor, da lei. E esse texto
de 2 Coríntios 8, ele é completamente... O contexto dele é completamente ligado com oferta, com dinheiro. Não adianta querer falar outra coisa. Você olha no capítulo 8, os versículos anteriores, Paulo está falando da graça concedida às igrejas da Macedônia, de contribuir. E no meio de extrema pobreza, eles manifestaram generosidade. Então está falando de dinheiro. Aí de repente Paulo diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Que coisa impressionante. Onde é que foi que Cristo ficou pobre? Na cruz. Na cruz ele abriu mão de tudo, se entregou por nós. Então ele se tornou pobre para que você não tenha que ser pobre. Ok? Mas isso obviamente tem gente que leva ao extremo. Leva ao extremo. E é isso que torna, que anula às vezes o ensino da palavra. As pessoas não querem ouvir. Por quê? Por causa de gente que leva isso ao extremo. É gente materialista, gananciosa, que só fala de dinheiro, que faz a confissão de Laodiceia: sou rico e abastado. Não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Então é a confissão de Laodiceia, a igreja apóstata. Então, essa igreja já existe hoje. Já existe. É que faz da riqueza a sua confiança, né, pastor? Exatamente. Deixa Deus de lado, no caso. A riqueza do Senhor Deus que me deu riqueza, agora eu não preciso do Senhor, porque eu já tenho a riqueza. É para toda generosidade, a Bíblia diz, né, pastor? Exatamente. Deus nos enriquece para toda generosidade. Claro. Para abençoar. Para abençoar, para sermos bênção, né? É porque a igreja de Laodiceia e o estilo dessa igreja quem tem a abastança, ou seja, esquece daquele que é o provedor. Ou seja, né, pastor? Não precisa de Deus, né? Não precisa dele, mas esse é o problema, né? A independência. Eu estava conversando uma vez, pastor, com os nossos irmãos aqui da igreja, muito rico. E eu falando: por que você não pensa em expandir seu negócio para o Brasil todo? Eu falei: não, eu não tenho interesse em ser rico. Ele usou essa expressão assim. Porque eu entendo o que ele está dizendo, porque a Bíblia diz que quem quer ficar rico cai em tentações, ciladas, se atormenta com muitas dores, né? Aí o outro, escutando um lado só, né, pastor, ele vai pensar: então não vou mexer com dinheiro. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, porque a bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto, porque você não está pondo o coração nisso. Você recebe porque Deus te tira da miséria para você abençoar. No entanto, você não vive em função de buscar isso, né? Mas não se condene ou fique acusado porque você quer prosperar, porque isso é sim uma bênção de Deus. Se você é rico e ainda continua ansioso, a sua riqueza, ela não tem uma segurança que te traz o descanso, né? Tem que confiar no Senhor. Você está confiando na riqueza. Que existe muito isso gera ansiedade. Ataque, pastor, hoje, quando a gente prega a mensagem que Deus vai te prosperar, como se a gente fosse defensores da teologia da prosperidade. Muitos pastores metem o pau nisso na internet. Eu nem tenho ligação com isso. Nós não somos a teologia da prosperidade. Nem sei se existe tal teologia, ou evangelho da prosperidade. Eu creio no evangelho, né? Creio no evangelho. Mas as coisas, elas não podem ser colocadas de uma forma assim totalmente geral. Você vê, um irmão chegou para um pastor e disse: olha, eu estava orando para o Senhor me dar um carro usado, né, para eu andar, primeiro carro dele. E aí ele disse: Deus me deu então um Chevette. Isso foi há muitos anos, né? Chevette. Conheci esse irmão. E aí o pastor falou: vê lá se Deus dá Chevette para alguém. Eita. Quer dizer, entendeu? Deus, quando dá, Deus dá o quê? Só Ferrari? Né? Deus não dá Chevette? Então, veja bem, para esse irmão que nunca tinha tido carro, e ele tem um Chevette usado, presente, ele sentiu que prosperou. Andava de ônibus. Ele sentiu que prosperou. Mas na cabeça desse pastor, na mente torta dele, isso aí é uma mediocridade. Como é que você foi orar pedindo uma coisa tão pequena? Entende? Então é preciso respeitar o momento de cada um, respeitar também o tipo de vida que ele vive, as expectativas que ele tem. Deus quer suprir nesse nível. Faltou sabedoria na abordagem, né, pastor? Esse tipo de abordagem não transmite graça a quem ouve, né, pastor? Pelo contrário. Condenação. Deus que me livre.
Então quer dizer que não foi Deus que me deu o meu presente? Então, quem me deu? E a base é a comparação, né, pastor? Então não, porque só é abençoado a partir desse nível. Mas comparar por quê? Exatamente, é tolice isso, né? Então a bênção é aquilo que você está buscando em Deus. E o que você está buscando, o Senhor tem interesse sim de te abençoar. Amém. Então não devemos tirar a esperança das pessoas. Não devemos fazer colocações que as levem a pedir menos, a orar menos. Isso é muito ruim. Então temos que estimulá-las dentro da experiência, dentro da história de vida dela, a buscar o melhor de Deus. Então, um melhor casamento. Você não tem filho? Pede o filho. Você não tem casa? Pede a casa. Entendeu? Não, eu não vou pedir uma casa, eu vou pedir logo um condomínio inteiro. Quer dizer, isso é tolice. Tem gente que é tão tolo, não é? Não, você pede a sua casa, é o que você precisa, não é? Então, quando você enche os irmãos dessa esperança, essa expectativa, eles põem o coração no Senhor, mas eles também são alegres porque veem as suas orações respondidas. O senhor disse a definição de prosperidade uma vez, pastor? Eu nunca me esqueço que a prosperidade não é ter isso ou aquilo, mas é suprimento de Deus para cumprir o propósito para o qual Ele te criou. Exatamente. Então, se você tem o suficiente para cumprir o propósito de Deus na sua vida, e quando eu falo de propósito, por favor, não entenda nesse nível de coach, né? Aquela coisa grandiosa. Não, às vezes o propósito, que eu acho que é para todo mundo, é casar, família. É ter filho, família decente, né? Educar bem os filhos. Então, próspero é ter o suficiente para cumprir esse propósito. Porque eu creio mesmo nisso, né? Esse é um outro tópico, né? Mas a gente muda de assunto livremente, né? Quando Deus cria o homem, Deus dá para o homem, e Deus os abençoou e lhes disse. O que Deus disse? Vai trabalhar. Foi isso que Deus disse? Não foi. Vai plantar arroz, vai capinar um jardim, entendeu? Vai fazer um curso. Não. Deus diz, sede fecundos. Deus mandou fazer sexo. Uma coisa impressionante. Primeira ordem que Deus dá para o homem fazer sexo. Relacionado à bênção, hein? Então, sede fecundos, frutificai, multiplique-se. Ou seja, Deus está falando ali para o homem e para a mulher, né? Não é só para o homem. E a ideia de Deus é que, de fato, a nossa realização passa por isso. Entendeu? Então, precisamos sim da salvação. Claro, sermos cheios de Cristo, sermos cheios do Espírito, mas precisamos também na nossa vida aqui cumprir esse propósito, que é casar, ter filho, né, educar esse filho, ter uma família e deixar um legado. Isso foi Deus que estabeleceu. Então, vivemos uma época em que isso tem sido atacado. Muito. Então, as mulheres não querem ter filho, porque filho é uma opção, filho é uma escolha. Não é. Isso faz parte da sua realização como ser, como pessoa, como gente. Deus estabeleceu isso. Agora, então eu vou ter filho, mas não precisa de casar para isso. Não precisa. É para ser feito no dentro casamento. Ambiente, é para ser família. Não é simplesmente procriar. Não, é ter família. Então, isso tudo traz sim satisfação e realização. E é uma área que o diabo ataca constantemente para tirar a alegria das pessoas, né? Com muita certeza. Olha, ouvinte, o programa tá tão bom que eu vou ter que fazer um intervalo, pausar aqui e na volta eu trago Perspectiva da Graça. O pastor Luiz vai ter que comentar uma das notícias que mais chocou o mundo ultimamente. Foram 200 mísseis balísticos enviados pelo Irã como retaliação do Hezbollah e do Hamas. Nós sabemos aí que são grupos terroristas que vêm sendo combatidos por Israel, e Israel recebeu aí como esse ataque do Irã. Na volta, pastor Luiz não só comenta isso, como uma pergunta que o ouvinte deixou. Pastor, já são as guerras e rumores de guerras profetizados por Jesus? Você está no Escola da Graça Cast, rápido intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta com a Escola da Graça Cast aqui na Vinha FM, seu encontro semanal com o nosso pastor Aloísio. Você que participa, manda mensagem. Olha, sua mensagem ela é colocada aqui num banco para nós selecionarmos a cada programa uma quantidade para o pastor responder. Mas não deixe de participar e entrar no portal Escola da Graça. Você vai entrar lá, escoladagraça.com, faz seu cadastro gratuito, você já vai ter acesso a todas as palavras de domingo do pastor Aloísio e você tem uma infinidade de estudos bíblicos
para também acessar, caso você queira. Lembrando que o pastor Aloysio está no Instagram, onde você envia mensagens, @AloysioASilva, e o nosso pastor também por lá responde você com muitos vídeos. Bom, eu saí do primeiro bloco, tá aqui comigo o pastor Aloysio, pastor Nauro Pedrosa e pastor Luiz Rigonato, falando de uma notícia. É o nosso quadro Perspectiva da Graça. Então vou pedir a edição para já colocar, por favor, na tela, e eu leio a manchete. Notícia: Irã lança mísseis contra Israel, que promete vingança. Irã é um ataque direto ao primeiro após a escalada de conflitos entre Israel e Hezbollah, atingindo principalmente Tel Aviv. Irã disparou cerca de 200 mísseis balísticos em direção ao território israelense nesta terça, 11, no primeiro ataque direto após a escalada de tensão entre Israel e Hezbollah. O grupo extremista, embora atue no Líbano, é financiado pelo regime iraniano, e o Irã confirmou que foi o autor do disparo de 200 mísseis contra Israel, segundo a TV estatal iraniana. A pergunta ao pastor Aloysio: pastor, essas já são as guerras e rumores de guerras profetizadas por Jesus? Eu não tenho a menor dúvida. Acho que essa profecia já começou a se cumprir há bastante tempo. Lá em Mateus, capítulo 24, verso 6, diz assim, isso é o próprio Senhor Jesus dizendo: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, quando nós virmos guerras e rumores de guerras, ainda não é o fim. Olha o verso 7, o que diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, quando é que se cumpriu isso aqui? Eu penso que houve um primeiro cumprimento na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial, porque foi nação contra nação, né? Foi guerra mundial. Mas poderemos ter uma terceira guerra mundial? Eu acredito que vai acontecer. Acho até mesmo que é inevitável. Ela vai acontecer. Não sei quem vai ser o primeiro a disparar a bomba, mas vai acontecer. Espero que não seja aqui nos meus dias, porque vai trazer muito sofrimento. E não vai durar muito. Vai ser uma guerra rápida, mas vai produzir muita destruição. Mas aí diz mais: e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o princípio das dores. Jesus disse que ia ter esses eventos, né? Terremotos, cataclismas, fomes. E olha, nessa semana saiu uma reportagem na BBC mostrando que esses eventos, nos últimos 30 anos, aumentaram 50%. 50%. Então, hoje tem muito mais incêndios florestais, tem muito mais enchente, muito mais terremoto, muito mais eventos catastróficos como furacões, ciclones, etc. Furacões, aliás, se tornaram muito mais intensos, muito mais fortes. Então, tudo isso está aqui escrito na palavra de Deus. É o princípio das dores. Agora, por que Israel é importante? Então você vê, Israel está sendo atacado por 7 frentes simultaneamente. Meu Deus. Sustentados pelo Irã. E tudo simplesmente porque odeiam o Estado de Israel. Querem destruir, né? Querem que não exista mais. A gente pode separar um dia para falar dessa questão aqui, Palestina, mas não vamos fazer isso hoje. Então, o que está no ar hoje é qual vai ser a resposta que Israel vai dar. Isso deve acontecer por esses dias. O que Israel vai fazer? Dependendo do que Israel fizer... Talvez quando você estiver ouvindo esse programa já até aconteceu. Talvez quando você nos estiver ouvindo aqui já até aconteceu. Quando Israel fizer isso, qual vai ser a resposta que o Irã vai dar? E se o Irã der uma resposta muito grande, os Estados Unidos entram na guerra. Aí os Estados Unidos entrando na guerra, isso pode também atrair outros grandes players. Pode atrair outros aí. O senhor acredita que Israel calcule também um contra-ataque, né? Essa ofensiva
ameaçada e prometida, já calculando neutralizar o Irã, para que ele não venha repetir o que fez agora, lançando 200 mísseis? Então, o Israel é um Estado de direito, um Estado democrático. Então, o Estado de Israel, ele não ataca civis, ele não ataca prédios residenciais, como fazem o Irã, o Hamas e o Hezbollah. E a Rússia? Israel não faz isso. Então, o que Israel faz? Ele ataca quartéis generais, ele ataca silos onde estão guardados bombas, entende? Então, é esses pontos que ele ataca. É claro que numa guerra contra o Irã, as coisas seriam muito diferentes, né? Muito diferentes, que é um país muito maior, um país que tem 90 milhões de habitantes, muito grande. Um país muito grande. Então, é óbvio que essa retaliação ela tem que ser específica. Eu acredito que vai ser contra as instalações nucleares. As bases. É isso que eu acredito. Mas muitos acreditam que vai ser contra refinarias de petróleo, para atingir a economia do Irã. Porque se Israel joga, basta um míssil, né, em 2 ou 3 refinarias, toda a economia do Irã depende de exportar petróleo. Entende? Isso ia trazer um transtorno muito grande econômico. E é uma coisa interessante de dizer da comparação, né, pastor? Porque assim, no noticiário faz parecer que o que o Irã fez não é grande coisa, já que Israel conseguiu interceptar a grande parte dos mísseis. Né? Nós tivemos aí 8 mortos, mas a verdade é que são mísseis balísticos de guerra. Não tinham ogivas nucleares, mas esses mísseis que o Irã lançou poderiam conter. Então, são capazes de portar ali pelo menos uma carga. Às vezes as pessoas podem pensar, não, isso aí é míssil caseiro, né? Isso é um foguete caseiro. Não, esses mísseis do Irã são mísseis hipersônicos, que viajam a 5.000 quilômetros por hora. Meu Deus. Eles, você sabe, o Irã está distante de Israel, não sei, 3 mil quilômetros. 1.500 a 2.000. O míssil demorou 12 minutos para chegar em Israel. Meu pai, 12 minutos. 2.000 quilômetros, 12 minutos. Entendeu? Então você vê que não é coisa sem tecnologia. Tem tecnologia, tem investimento, são coisas muito caras, né? Então eles queriam, de fato, produzir muita morte. E é interessante que Israel é que é acusado de ser genocida. Quer dizer, quem manda 200 mísseis em cima de cidadãos não é genocida? Imagina se esses 200 mísseis tivessem caído em Tel Aviv. O que ia sobrar da cidade? Nada. Seria uma calamidade muito grande. Agora, o fato de Israel ter um sistema de defesa muito desenvolvido não significa que os mísseis enviados não eram graves. Muito grave. Tem um vídeo, pastor, na internet mostrando o míssil que foi enviado e o lançamento, que parece um foguete. Então, quando nós assistimos aqueles lançamentos da SpaceX, é um foguete, mas você olha o tamanho e fala, meu Deus, é gigante o míssil. É um foguete, é um equivalente a prédios de 10 andares. Loucura, né? Cada míssil. O pastor, a altura dele. Que é isso? Então, a gente pode perceber, né, que, como você falou, o princípio das dores começou, já tem lá atrás, né, nas primeiras guerras. É quando a mulher realmente está para dar à luz, as contrações vão diminuindo o tempo, né? É o que a gente percebe, o que você falou, está aumentando a quantidade de guerras, de fomes, né? A escalada, a sensação que a gente tem... E os eventos também naturais, né? Que os cataclismas. Tá apertando o tempo, né? Está tendo com mais frequência, ou seja, está chegando mais perto, né? Nitidamente. Mas tudo isso é o princípio das dores. Aí você fala... Bom, pastor, então tem princípio das dores, e então que hora que as dores vão acontecer? Então, as dores é o que nós chamamos de a grande tribulação, que vão ser aqueles 3 anos e meio em que a ira de Deus será lançada na terra. Hoje vivemos um tempo de graça, de favor, mas naquele tempo não será graça, será ira, vingança de Deus. Ok? Então, tudo isso é apenas o prenúncio do dia da ira. Pastor, agora, a ira não vai vir sobre nós. Eu fico pensando, vendo tantas essas bombas, porque a gente sabe, não é o nosso assunto aqui hoje, mas a gente sabe que a questão ali da cúpula dourada, né, daquela mesquita ali,
que tem toda essa discussão do templo, onde depois o anticristo vai sacrificar ali dentro, que ninguém sabe como aquilo vai ser resolvido. Mas eu fico pensando nessas bombas que têm sido jogadas ali sobre Israel, um negócio desse cai ali em cima de uma mesquita dessa, vira uma bagunça enorme, né? É um barril de pólvora, né, pastor? Tudo pode acontecer ali, né? Pode, eles mandaram mísseis sobre Jerusalém porque também. Eles não têm essa eficiência, né, pastor, de guia precisa eles não igual têm Israel. essa precisão tecnológica. Israel tem uma precisão impressionante. Então, por que o Hezbollah parou de usar celular? Porque o serviço de inteligência era capaz de localizar exatamente onde o cidadão estava. Aquele comandante estava. E mandava um míssil em cima dele, no carro dele, na casa dele. E agora foi a mesma coisa, né? Israel, quando matou agora esse líder do Hezbollah, líder de mais de 20 anos, o cara ninguém sabia onde ele estava. Ele não tinha nada, nenhum rastreamento, nada. Mas o serviço de inteligência detectou o lugar que ele estaria. E era um lugar no subsolo, um bunker, né? Mesmo assim, Israel destruiu e matou. Mas foi extremamente preciso, localizado. O serviço de inteligência israelense é um negócio assustador. Assustador. Você sabe, aquele cara que foi morto lá no Irã, que era o líder do Hamas, eu esqueci o nome dele. Ele fortaleza. Ele estava dentro de um quartel. Barbaridade. Um lugar militar. Pois o serviço secreto não conseguiu colocar uma bomba debaixo da cama do cara. Puxa Deus. Colocou uma bomba debaixo da cama. Isso é loucura. Como isso aconteceu? Então, imagina como é que está o governo do Irã hoje. Apavorado. Eu não tenho informações de como é a vida lá no Irã, mas eu suponho que deve estar um terror. Por quê? Porque tem gente que traiu aí. Exatamente. E tá lá. Tá lá. Tem gente infiltrada lá. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa lá dentro. A qualquer momento pode acontecer. Então eles devem estar assim numa caça às bruxas enorme. E o pânico de saber assim, Israel sabe mais a nosso respeito do que nós imaginamos. Pastor, uma coisa que me impressiona, eu gostaria de te ouvir falando sobre isso, né? Assim, Israel como eixo do panorama profético e a questão geopolítica atual. Esse panorama de guerra, né? Israel no centro das atenções mundiais. É um encaixe perfeito, né, pastor? Israel sempre... É o relógio. Israel, vamos dizer assim, o povo judeu sempre nesses 2000 anos esteve no centro da atenção. Então eles foram atacados, perseguidos, né? Eles foram dizimados, houve um holocausto, 6 milhões foram mortos. Por quê? Por que tanto ódio? Por que tanto preconceito antissemita? Porque isso é uma coisa realmente assustadora, não é? Então você fala, tem um preconceito de cor. Tá bom, a cor a gente entende, né? O outro é diferente de mim, né? Então tem o preconceito de raça. Também a gente compreende, a raça dele é diferente. Não quer dizer que a gente aceita, mas pelo menos é uma coisa que tem algum sentido. Mas o preconceito contra o judeu não faz sentido. Por quê? Porque ele não tem diferença racial, assim, não tem diferença cultural, não tem nada de especial nesse sentido. É só porque é um povo específico. Por que esse preconceito? Então é espiritual. É claro, o diabo quer destruir Israel. Agora, por que o diabo quer destruir Israel? Porque o diabo odeia a igreja e odeia Israel. Mas a igreja, o Senhor Jesus vem para buscar, vai ser arrebatado. Amém. Mas Israel ainda é uma questão que vai ter que ser concluída. Deus tem uma aliança com aquele povo e o Senhor Jesus vai voltar para o remanescente, para eles. A Bíblia diz que o Senhor vai voltar no Monte das Oliveiras, que fica lá de frente da cidade velha de Jerusalém. Fala que ele vai entrar em Jerusalém e vai estabelecer o seu trono. Certamente agora já impedir isso, né, Paulo? Que destruir Israel. Exatamente. Como que o diabo, como que a profecia se cumpre se não tiver mais Jerusalém? Entende? Como que se cumpre se não tiver judeu esperando o Messias? Entendeu? Exatamente. Destruímos todos, matamos todos. Então, é claro que o diabo, ele quer impedir a vinda, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. Então, ele tenta o máximo que ele pode destruir. Então, essa guerra
não é meramente natural. Tem Não coisas é. espirituais envolvidas nisso aí. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que não exista erros em Israel. Claro. Entendeu? Mas qual que é a grande vantagem? Israel é um Estado democrático. Lá, se o exército comete um crime, os seus generais vão para o tribunal. Se o primeiro-ministro faz algo fora da lei, ele vai para o tribunal. Então, existe justiça lá, porque é um país onde o Estado de Direito funciona. Agora, isso não existe em nenhum outro país vizinho ali. Não existe. Não existe nenhum. Nem Jordânia, nem Egito, nem Líbano, Síria, Iraque, Irã. Já não tem existe. definido Arábia duas Saudita. coisas, né, pastor? Democracias e ditaduras. São ditaduras religiosas, extremistas, radicais, que financiam o terrorismo. Esse é o fato. Financia uma morte, né? Então, os judeus querem conviver com os palestinos. Os palestinos é que não aceitam a existência de Israel. Entende? Para um judeu não tem problema, é um país livre, né? Eles poderiam estar convivendo junto, mas eles não aceitam a existência do Estado de Israel. Essa questão, o senhor falou agora há pouco, pastor, o sistema de defesa, né, avançadíssimo, eficiente demais, que Israel tem. Só Israel que tem esse sistema de defesa, pastor? Eles têm um também, Os né, Estados pastor? Unidos Até mandaram também. pra lá, né, pastor? Sim, os Estados Unidos também tem sistemas. Mas é produzido por Israel, né, essa inteligência? É em parceria. Na verdade, troca foram de desenvolvidos por americanos e israelenses. Esse sistema de defesa. No caso de Israel, é mais fascinante porque o país é pequeno. Então, eles podem colocar esse sistema no país inteiro. Que é bem pequeno mesmo o país. Mas esse sistema é usado para defender áreas específicas, né? São baterias antiaéreas. Agora, os americanos colocaram também em território israelense essas baterias de defesa para derrubar mísseis. Mas eles colocaram uma mais avançada, que derruba mísseis que voam a mais de 100 quilômetros de altura. Uau! E nessa velocidade incrível aí de velocidade hipersônica. Hipersônica, né? Pastor, e você viu, realmente você falando aí que a coisa vai se armando um cenário, porque os Estados Unidos agora mandou um avião deles que acho que custa 2 bilhões de dólares para atacar lá no Iêmen, né, se eu não me engano, e desde 2017. As pessoas questionando para que um negócio desse tamanho para atacar parece que é um recado que está mandando talvez para o Irã, para o mundo, né? Mostrando força, né, pastor? Isso mostra esse perigo dessa guerra aí. É um tiro para cima, né? Tá dando um tiro para cima para avisar. É necessário dar uma resposta. Não são só os americanos que estão ali no Mar Vermelho, também os franceses, os ingleses, e eles atacam esses terroristas do Iêmen. Porque os terroristas do Iêmen, eles também são terroristas. Então, eles atacam os navios que passam. Todo mundo sofre com navios cargueiros, entendeu? Eles tacam bomba nesses navios. Então, hoje tem navios de guerra americano, inglês, francês, tudo lá para defender. Então, existe um cenário muito forte. Agora, há um esforço internacional para impedir a guerra, para impedir que a coisa ganhe uma escalada. Porque todo mundo perde, ninguém ganha. Ninguém ganha. Mas como é que você negocia com terrorista? Não há negociação. São forçados, né? Pastora Luiz, uma coisa, inclusive, que está aqui na minha frente, o próximo bloco do Isso Tem Graça, mas a gente não poderia fechar esse tema sem dizer, então, propriamente, se por acaso a guerra escala, Jesus já pode buscar a noiva. Ainda é o começo das dores. Ainda não... A volta de Jesus tribulação muito pior só depois que aconteceu uma série de sinais. O templo vai ser reconstruído, vai ser profanado. Profanado por quem? Pelo anticristo, que ainda não apareceu, pelo falso profeta, que também ainda não apareceu. A Bíblia fala que a luz tornará como sangue, o sol vai escurecer como crina. Então, há muitos sinais para a volta. Quando isso tudo acontecer, então haverá no céu um sinal do Filho do Homem, né? E como um relâmpago, ele vai aparecer no céu com seus anjos, com muita glória. Mas isso é no final. Agora, a igreja é o arrebatamento. O arrebatamento pode ser hoje. Aleluia. O arrebatamento não tem essa coisa, primeiro vai acontecer isso ou aquilo. Não. Na minha opinião, o único sinal do arrebatamento já se cumpriu.
Já tá Qual que é o feito, único sinal do arrebatamento? É justamente aqui em Mateus 24, que eu mencionei hoje, no verso 32, que Jesus fala da parábola da figueira. A figueira aponta para Israel. Uau. E o que acontece? Depois de 2000 anos, Israel voltou a ser uma nação. Esse é o milagre mais extraordinário dessa geração. Entende? E muita gente não percebe como milagre, mas é. Né? Uma nação surgiu do nada. Voltaram a falar uma língua que não era falada há 2000 anos. Né? Então, é algo extraordinário. A figueira floresceu. Então, o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Aleluia. Ainda essa quarta. Alguém que diga, né, pastor, que a figueira também aponta para Jerusalém, né? Jerusalém está no contexto de Israel. Não tem jeito de falar de Israel sem falar de Jerusalém e vice-versa. E em 2017, o então presidente Donald Trump, ele homologou uma decisão da ONU de 1995 que Jerusalém seria capital exclusiva para Israel, que não seria distribuída com o Estado Palestina ou com a Cisjordânia, né? Então, assim, eu fico pensando que a figueira floresceu e a qualquer momento... E a Bíblia fala que Jerusalém será pisada pelos gentios até se completarem os dias dos gentios. Então, Jerusalém hoje está nas mãos dos judeus. A profecia não se cumpriu completamente porque a parte mais sagrada, onde seria o templo, ainda não está na mão dos judeus. Muçulmano. Né? Mas o tempo dos gentios está acabando. Já começou a finalizar. Ouvinte, vai rodar a vinheta aqui e a participação, aquelas mais exóticas, a gente guarda sempre para esse momento. Tem ouvintes que fazem perguntas. Semana passada teve o irmão da receita do pão maná, clamando que ele teria feito a receita do pão que desceu do céu. Essa semana nós vamos ouvir um irmão que está querendo derrubar um tipo de muralha diferente. Roda a vinheta. Olha só o que esse irmão está dizendo para o pastor Luiz. Meu pastor, li na palavra sobre o poder do brado do povo de Deus para derrubar as muralhas de Jericó. Mas tem uma irmã na minha rede com uma muralha muito grande no coração, impedindo que ela se abra para relacionar comigo. Pastor, tem algum brado especial para derrubar essa muralha? Ou essa é mais difícil, pastor? Olha o clamor. Essa não vai cair no grito, não. É preciso ter outras habilidades envolvidas, né? Você sabe, a gente fala isso às vezes, né? O crente não entende quando eu falo, mas a cantada, ela é importante, porque a cantada é um galanteio. Ela pode ser vulgar, né? Mas ela pode ser muito elegante. Pode. Então, o que o rapaz precisa de aprender é como galantear essa moça. E isso é feito com palavras. Ele tem que aprender a falar, né, ao coração dela. Se ele tiver o galanteio apropriado, a fala correta, é possível que essa muralha caia. Mas o grito não é por força nem por violência. Ele está querendo ganhar o coração dela no grito. Pastor Naú, para entrar na corte tem alguma técnica especial? Não é no grito, né? É no gogó, né? Mas não é no grito, não. Com certeza que o pastor falou, né? O pastor Luiz sempre ensinou. Mulheres gostam de homens inteligentes, né, pastor? Gente tola é difícil de... Portanto, você ter essa sabedoria. Quando fala inteligente, sabedoria não é necessariamente um gênio, né? Mas pode descobrir o que ela gosta, né? Isso, é uma pessoa que tem essa inteligência prática, esse bom senso e bom humor. Mulher gosta de homem bem-humorado, isso é um fato. Às vezes elas não são muito lá abaixo, né? mas gostam de gente bem-humorada. Dizem, vou te contar só uma história, né, Gil? que é um galanteio elegante. Certa vez um lorde foi comparecer diante da rainha Vitória da Inglaterra. Ela reinou no século XIX. E aí ela era conhecida por não ter muita beleza, né? Não quero chamá-la de feia aqui, mas era conhecida por não ter muita beleza. E aí o que ela fez? Ela colocou damas da corte, lindas, jovens, bonitas, do lado dela. Aí, que é isso? E aí ela atendeu esse nobre. Esse lorde. E aí o nobre entrou
E ela falou para ele: então, o senhor percebeu que eu estou aqui hoje com as mais belas donzelas do reino? E ele falou: majestade, como é que eu posso ver estrela tendo o sol na minha frente? Que é isso? Entendeu aí? Aí até a majestade ficou calada, né? Vai falar o quê? Né? Então, são estrelas, mas a senhora é o sol. Então, saber fazer um galanteio é muito importante, filho. Vai pesquisar, vai descobrir, mas seja elegante, seja sábio, né? Produza um sorriso nela. Se ela ri de você, já é um bom sinal. Já está no caminho. Viu, pastor? Eu ajudando um rapaz e uma moça a se relacionarem, né? Eles se viram, mas não conversaram, e eles se interessaram. Ela se interessou nele, né? Pela aparência. E aí combinaram, né? De sair para jantar. Aí no dia do jantar, ele liga para ela e perguntou para ela assim: você não vem? E ela perguntou: você está aqui na porta? Ele falou: como assim? Ele falou: não, você não veio me buscar? Ele falou: não, te mandei o localizador, tô te esperando no restaurante. Ou seja, ele errou feio. Errou. Nesse primeiro momento. Ela não quis nem conversar mais, pastor. Não, ela sentiu. Eu não sei o que esse cidadão tem na cabeça, não. Mandar localizador famoso. Puxa vida. Tem Uber, né? O cara quer mandar de Uber, meu Deus. Então, assim, infelizmente, esse aí realmente tem uma muralha grande aí ao redor do coração. Essa muralha vai ser mais difícil. Porque quando tem essa sabedoria que você colocou aqui, né, pastor? Aí os amigos ajudam, né? Porque eu sempre brinco, você não precisa tomar fora, porque os irmãos podem sondar, mas até para sondar você tem que ajudar, a coisa tem que ter uma certa abertura, né? Aí o medo dos jovens, pastor, tomar fora, eu né? vou tomar um fora dessa Não, mas aí não precisa tomar, não. É chato, mas Deus criou você para isso. Para aguentar, você né, tem a estrutura. Vai sobreviver. Muito o chato. risco faz parte, né, pastor? O risco faz parte da beleza da vida. Então, meu irmão, Mas, pastor, tendo sabedoria, eu digo só, dizer para os irmãos, não desiste na primeira, não, porque eu vi uma pesquisa na porta de cartório das pessoas que conseguiram se casar, diz a pesquisa que a maioria das mulheres casaram com os homens que no primeiro momento não queriam, mas eles foram insistindo, conquistando ali. Tá vendo? Tá vendo aí? Então já fica a resposta para esse amado aí, ó. A muralha tá mais fácil de derrubar depois dessa dica, hein? Pastora Luiz, pastor Nair, pastor Rigonato te ajudaram aí. O programa de hoje foi Vai buscar ela em casa, não manda um localizador. localizador. Não, jovem. Pelo amor de Deus. Para você que participou do programa de hoje, você nem percebeu, mas nós estamos há mais de 1 hora aqui. Nós vamos caminhar para o final, mas eu quero já começar agradecendo a pastora Luiz, que está sempre conosco toda semana, nos abençoando com palavras de vida e esse conhecimento. Deixa eu começar despedindo aqui dos nossos queridos pastores. Pastor Luiz Rigonato, nosso pastor, tira dúvidas. Uma alegria estarmos juntos, pastor. Alegria é minha. É muito bom estar aqui a cada programa. Também tenho crescido, né? Porque é impossível não crescer aqui com o pastor Aloysio, né? Aos pés dele. É uma grande bênção, privilégio. Também com o pastor Nair Pedrosa. Aleluia. Pastor Nair Pedrosa, já tem palavra na tarde, todo dia às 3 horas. E hoje foi uma alegria estarmos nessa quarta juntos, pastor. Como diz o pastor Rigonato, é sempre uma grande bênção estar aqui nessa aula com o pastor Aloysio, né? Que pra gente é uma aula. Eu ando com o pastor Aloysio há 34 anos, mas eu não paro de aprender, né? Porque realmente ele também está sempre crescendo no Senhor e é uma bênção poder compartilhar. E eu agradeço mais uma vez e lembrando aí, aproveitando a oportunidade da propaganda, né, Guilherme? Segue a gente aí no Instagram, @NairPedrosa. Todo dia às 8 da manhã estou firme também compartilhando o Evangelho no devocional na presença do Pai para abençoar você. 8 horas da manhã, pastor? 8 horas, segunda a sexta. Aproveitando também, né? Me segue lá, @Luiz Rigonato. Respondo muitas perguntas que talvez você tenha dúvida delas. Maravilha. Ensina a derrubar a muralha lá, pastor Rigonato, tá? Ensina também. Nosso querido pastor Aloysio Silva. Pastor, o privilégio de estar aqui sentado nessa mesa, recebendo tanto conhecimento da palavra. O senhor continue cada dia enriquecido e semana que vem tem encontro marcado, né, pastor? Sim, com certeza. Semana que vem estamos de volta
aqui para compartilhar assim, espontaneamente, né? Num ambiente cheio de vida, cheio de graça, extremamente edificante. Espero que esteja edificando a sua vida também. Com muita certeza. Se você quer ver sua participação aqui no Escola da Graça Cast, manda lá no Instagram do Pastor Aloysio, participe aqui também conosco na Vinha FM e nós vamos colocar sua dúvida para o nosso pastor. Até quarta-feira que vem, esse encontro semanal maravilhoso com o Pastor Aloysio, e você não fique de fora. Até lá, tchau!